Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós cremos que o Senhor fala através da escola bíblica. Amém? E fala muito, queridos. Fala muito. Venha para a escola bíblica, queridos. Fala muito. Vamos ter essa pausa aí, mas próximo mês esteja presente, para a glória de Deus. Quantos acharam? Quantos encontraram? Quantos já estão em Romanos capítulo 1? A partir do verso 16, vamos ver o 16 e o 17. Amém, queridos? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Vamos todos juntos? O justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te glorificamos, Senhor, te engrandecemos, Pai, e te louvamos por tudo que já foi feito aqui, pelos louvores que foram entoados, pelo testemunho que foi dado, Pai, por aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado durante todo este culto, Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque nós já fomos edificados. Mas agora, Senhor, nós abriremos a Tua palavra e nós vamos estudá-la, Senhor, todos juntos. Pai, nós te pedimos, fala conosco mais uma vez. Enche-nos da Tua graça, enche-nos da Tua sabedoria, para que saiamos daqui, Pai, fortalecidos por Ti. Assim eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, hoje eu desejo ser bastante didático. Então eu peço que você me dê a sua atenção, peço que você acompanhe comigo, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos ver. Vamos ficar somente nesses 2 versículos, nós não vamos passar outros versículos, mas acompanhe comigo, tá bom? Durante toda a história da igreja, desde que ela foi fundada, desde que ela foi estabelecida na descida do Espírito Santo em Atos 2, e depois ela foi fortalecida a cada dia pelo próprio Espírito Santo, e a vida da igreja, querida, ela é pautada na palavra de Deus. Durante vários séculos a igreja era uma igreja forte, era uma igreja fortalecida, porque ela vivia em constante oração e em constante estudo e amava a palavra de Deus. Mas as coisas começaram a mudar a partir do quarto século, quando Constantino se tornou imperador. E ele colocou a religião cristã como a religião oficial do reino. E algumas doutrinas pagãs, doutrinas greco-romanas, começaram a entrar dentro do cristianismo. E aí começou a bagunça total. Começou práticas erradas, começou vendas erradas, e por aí vai. Até chegar, queridos, a 1517, para ser mais preciso, com Martinho Lutero e a Reforma Protestante. E por que eu comecei aqui? O tempo atual que a igreja estava em 1517 era um tempo como os nossos dias de hoje. Era um tempo onde a palavra de Deus era deixada de lado. Era um tempo onde as práticas erradas, as práticas não bíblicas, estavam no meio do povo de Deus, e não havia um conhecimento real e bíblico sobre Deus. Hoje nós estamos da mesma forma, não é? Hoje nós não vemos uma busca pela palavra de Deus, eu falo em geral. Hoje nós vemos práticas, e muitas práticas erradas, no meio do povo de Deus. E nós vemos que há um desconhecimento muito grande sobre o próprio Deus. Então esta passagem aqui foi uma passagem, e os textos aqui foi um texto alicerce para que desse início à reforma. E nós, queridos, que também precisamos nos reformar todos os dias. Nós precisamos também aprender hoje como que deveremos começar. Amém? Então acompanhe comigo aí. O versículo 16 começa assim: pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Se nós perguntássemos a
aqui, e eu sei que a igreja é bem instruída, nós dizemos, o evangelho são as boas novas, são as boas notícias de Deus. O evangelho, querido, ela é a mensagem essencial, fundamental para a salvação de todo homem. Nenhum homem, ele é salvo, ele é liberto, ele é transformado, se ele não houver ouvido a mensagem alguma vez na vida. A mensagem do evangelho é essa. A mensagem do evangelho é a mensagem da obra completa de Cristo. Quando nós perguntarmos o que é o evangelho é a obra de Cristo, feita na cruz. Paulo falou aos Coríntios assim: o evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. O evangelho, para resumir, é a mensagem total da obra de Cristo na terra. A sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Essa é o evangelho. Então Paulo começa a falar o seguinte: eu não me envergonho do evangelho. Quando Paulo afirma que não se envergonha do evangelho, nós podemos tirar pelo menos 3 conclusões. Existem aqueles que sentem vergonha do evangelho, aqueles que são uma vergonha para o evangelho e aqueles que não se envergonham do evangelho. O primeiro tipo de pessoa, aquele que não sente vergonha, ou melhor, aquele que sente vergonha do evangelho, são como a semente que caiu nos espinhos. Eles aceitam o evangelho, mas a sedução das coisas do mundo o sufoca e retrai essa mensagem. Então eles absorvem a mensagem do evangelho, creem temporariamente na mensagem que o evangelho traz, mas não há raízes nele, porque as coisas do mundo sufocam essa palavra de uma forma tal que ela não cresce e ela não produz fruto. Então esses que sentem vergonha do evangelho são aqueles que Paulo vai falar mais adiante na carta de Romanos. E eles não podem fazer, porque Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, mas eles não podem, eles não têm força para fazer essa confissão, porque eles se envergonham do evangelho. Isso, querido, é muito comum e pode acontecer conosco. Quando nós sentimos retraídos a tal ponto de que uma pessoa pode falar, uma pessoa pode colocar Cristo de uma forma errada, blasfema, e nós nos retraímos. Por quê? Porque nós não queremos perder a amizade momentânea, nós não queremos perder a relação momentânea por amor a Cristo. É dessa forma que nós possamos ou podemos cair em sentir vergonha do evangelho. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. O segundo tipo de pessoa é aquelas pessoas que são uma vergonha para o evangelho. E aqui, queridos, é como se fosse o contrário, porque de um lado aquelas pessoas que não têm o poder de professar Jesus como Senhor, mas desse lado são pessoas que podem até professar com a sua boca que servem ao Senhor, mas as suas atitudes, a sua vida não condizem com a sua profissão de fé. É um exemplo, nós olhamos e até nós podemos sentir vergonha da chamada a bancada evangélica. São pessoas que professam o nome de Deus. São pessoas que quando vão fazer um pronunciamento diz: a paz do Senhor Jesus. Mas se veem escândalos após escândalos no meio político. Essas pessoas são uma vergonha para o evangelho. Porque o nome de Deus é levado em nada. O nome de Deus através dessas pessoas são colocadas a nada. Porque elas são uma vergonha para o evangelho. E outra, queridos, são os escândalos que acontecem no meio do povo evangélico. O povo evangélico vive em constantes escândalos por aí afora. Nós vemos pessoas que vendem a palavra de Deus, que vendem promessas que Deus não promete, que vendem coisas no nome de Deus que Deus não promete. E essas pessoas são uma vergonha para o evangelho. Mas Paulo,
fala, e eu acredito que essa é a minha vontade, a sua vontade, de poder falar. E a terceiro tipo de pessoas são aqueles que não se envergonham do Evangelho. Aqueles que professam Cristo como Senhor, não só de boca, mas com a sua vida. São aqueles que foram tratados e fortalecidos para declarar: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não sinto vergonha do Evangelho. Eu entendo o que é o Evangelho e eu adoro o Evangelho porque eu sei o que ele traz para a minha vida. Eu não me envergonho do Evangelho, eu amo o Evangelho. Essa é a nossa voz. Essa é a voz que deve ser declarada por nós. Ela não se envergonha do Evangelho. Amém, queridos? E quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, ele diz o porquê de ele não se envergonhar. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. E aqui, queridos, Paulo, se nós podemos analisar um pouco a passagem, nós podemos perguntar, Paulo teria motivos para se envergonhar do Evangelho? Quando ele escreve aos Romanos? Possivelmente. Porque Paulo escreve a um povo que é um povo pomposo, é um povo que lida diariamente com o poder, é um povo que se acha, vamos dizer assim. Então a primeira barreira que Paulo poderia encontrar são os ouvintes. Porque a mensagem de Paulo é o seguinte: é um Deus que veio para a terra e morreu. O povo poderia aparentemente ficar assim, dizendo, como assim? Como que eu vou não crer num Deus que se diz todo-poderoso, mas que morreu? A segunda barreira que Paulo poderia colocar é esta mensagem, é uma mensagem de fraqueza aparente, de um Deus que morreu. Mas não, queridos, porque Paulo explica ainda mais, ele é o poder de Deus para a salvação. E poder aqui, queridos, a palavra dinamis, ou dunamis, que é a mesma palavra para dinamite. E o que dinamite faz, queridos? Nós vimos aqui falar que o irmão abriu a sua construtora. E pela graça de Deus, ele vai ter que usar um dia dinamite para acabar com a coisa, para depois reconstruir. E a dinamite faz isso, queridos. Ela não destrói areia fofa. Ela não destrói algo maleável, não. Ela quebra algo duro, fortalecido. O poder de Deus, a força para quebrar qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer coração duro. Não é, queridos, um destruir somente, mas é para reformar, remodelar conforme a vontade daquele que o faz, da vontade do próprio Deus. E Paulo deixa isso bem claro, queridos, quando ele diz o seguinte: nós somos como a massa, como o barro da mão do oleiro. Ele pode destruir, ele pode quebrar, mas é para remodelar conforme a sua própria vontade e graça. E queridos, quando Paulo nos diz que o Evangelho é o poder de Deus, isso nos dá confiança para duas coisas, pelo menos. A primeira é para pregar este Evangelho, para pregar esta mensagem. Porque, queridos, a mensagem não é uma mensagem nossa, não é uma mensagem fraca, não é uma mensagem que não tem valor, que não tem poder. Não, queridos, é a mensagem poderosa de um Deus que é todo poderoso. Isso, queridos, nos faz acreditar que nós não precisamos pregar outras coisas. Nós não precisamos de mensagens que aparente traz uma vitória, que aparentemente pode trazer uma cura, que aparentemente pode trazer um benefício próprio. Nós precisamos somente da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. Isso, queridos, palavras por aí afora, que tocam somente a emoção dos ouvintes, mas não gera transformação, não é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, que é o poder de Deus, ele pode até tocar na emoção dos ouvintes, mas ele vai gerar transformação nos ouvintes. Então entendam, nós temos nas nossas mãos, em nossa língua, o poder de Deus. Este é o poder de Deus. O poder de Deus está aqui para nós. Nós precisamos só abrir e pregar esta mensagem.
Talvez, queridos, uma das causas para que hoje não se hajam muitas conversões na igreja brasileira é porque o poder de Deus é colocado de lado. É porque o poder de Deus não é pregado. É porque a mensagem que gera transformação, ela é deixada de lado para uma mensagem que gera só egoísmo, egocentrismo. Palavras que tocam somente o ego das pessoas não geram mudanças nessas pessoas. Mas a palavra que toca no ego, mas transforma este ego, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon diz assim: quando pregamos o evangelho, a palavra de Deus, não é o pregador que os ouvintes escutam, mas o próprio Deus falando. Quando nós pregamos a mensagem de Deus, totalmente, somente, não é o pregador que vocês escutam, mas é o próprio Deus falando. É Deus falando, porque é a mensagem dele falando. Confiem nessa mensagem, queridos. E a segunda confiança que a palavra de Deus nos dá é perseverar pela salvação dos outros. Paulo fala, queridos, no capítulo 10 de Romanos, que ele pregou e pregou para o povo judeu, mas o povo judeu, eles rejeitaram o evangelho. E agora ele ora incessantemente para que Deus converta essas pessoas. Nós cremos que o poder está na palavra, mas não só na palavra, o próprio Deus da palavra é todo poderoso. Isso nos dá confiança para continuar orando, continuar pregando, continuar perseverando por aqueles que não aceitaram a Cristo ainda. Porque o poder de Deus que é pregado, e é Deus que transforma as pessoas. Queridos, há um tempo atrás eu estava falando com um amado irmão aqui da igreja. E eu falei assim para ele: queridos, eu fico muito feliz pela transformação que Deus fez na sua vida. E ele me disse assim: eu também fico, mas eu fico também, porque a transformação não foi só comigo. Porque eu vejo a transformação na minha esposa, e eu vejo a transformação no meu filho. Quando nós cremos nessa palavra, a palavra de Deus que é poderosa, não há transformação somente conosco, mas aqueles que estão conosco. E esta é a mensagem, queridos. Se você tem parentes, amigos, familiares, vizinhos, quem seja, que ainda não aceitou a Cristo, pregue a palavra de Deus a ela. Pregue a palavra de Deus, não pregue sobre a palavra de Deus, não pregue promessas feitas que Deus não fez, mas pregue a palavra de Deus, pois ela é o poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto continua. E Paulo fala que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação de todo aquele que crê. E o que é crer, queridos? Eu gosto muito de ver significado de palavra. Estava dando aula para os jovens essas 2 semanas. E eu pedi para eles: vocês têm que ler dicionário. Leia dicionário. Dicionário é bom. Dicionário lhe abre a sua mente. A palavra crer, queridos, ela não é somente acreditar. Eu acredito nisso. Não, a palavra crer está no sentido de que eu acredito e eu sigo estas palavras. Ela está num sentido mais de ação do que somente crença. Se eu creio na palavra, se eu creio no Deus da palavra, eu vou seguir o que esta palavra me diz. A salvação de todo aquele que crê. E o evangelho, queridos, eu já falei aqui, eu não quero ser repetitivo, mas o evangelho, ele traz 3 verdades. Primeiramente, ele expõe o pecado humano. Você não prega o evangelho de Deus se você não falar sobre pecado. Você pode dizer: eu preguei. Se sua mensagem não trouxe sobre pecado, você não pregou o evangelho. Primariamente, o evangelho prega sobre o pecado humano. Ele expõe o nosso pecado. Porque o evangelho é para salvação. E se nós não falamos de pecado, de que nós vamos ser salvos? Entende? Então, primeiramente, o evangelho fala sobre, e ele expõe o pecado do homem. Segunda coisa, o evangelho, ele exige o arrependimento do homem. Uma vez que as pessoas, que os ouvintes ouviram a mensagem do evangelho,
O próprio Deus ordena: arrependam-se e creia neste Evangelho. Ele exige uma atitude daqueles que ouvem. Seja uma atitude para negação, ou seja uma atitude para aceitação e transformação. Ele exige o arrependimento dessas pessoas. E em terceiro, ele concede a remissão dos pecados. Ele concede o perdão. Ele concede a transformação daquele que crê. Então, queridos, o que nós devemos crer? E o que nós precisamos crer? Precisamos crer em três coisas também. Crermos que somos pecadores. Isso, queridos, também é um motivo porque eu acredito que não há muitas conversões. Já que o Evangelho é deixado de lado e as pessoas têm um entendimento errado sobre si mesmas, elas não vão crer no Evangelho. Porque elas se acham boas demais, fortes demais, certas demais. Mas o Evangelho expõe e coloca o homem no lugar dele. Você é pecador. Aceite isso. E venha para Cristo receber perdão. Então nós precisamos crer que somos pecadores. Precisamos crer que é necessário arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que quando o homem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então é outra coisa que o homem não sabe. É que a ira de Deus permanece sobre ele. E que essa ira precisa ser aplacada. E somente Cristo pode nos dar a salvação. E essa é a terceira coisa, crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Cristo é o único e suficiente Salvador, queridos. Não há outro a não ser Cristo, não há outro além de Cristo. Cristo é o único Salvador. Louvado seja o nome de Deus. O verso 17 começa e diz assim: visto que a justiça de Deus. E aqui, queridos, essa justiça de Deus, provavelmente esta é uma parte que pode se passar despercebida. Ora, nós falamos de não se envergonhar do Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, que o Evangelho salva sem exceção de pessoas, porque ele salva tanto o judeu como o grego, como nós que somos agora gentios. Ele salva qualquer um, só basta que nós cremos. E o outro verso, ele pode passar despercebido, que a justiça de Deus, quando dizemos que Cristo é o único e suficiente Salvador, e eu creio que você já ouviu essa frase inúmeras vezes. Você tem que professar: Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Mas para pensar o que isso significa, queridos. Quando você professa: Cristo é o meu único e suficiente Salvador, o que você está falando? Primeiro, você está falando que não há outro além de Cristo. Se Cristo é único, é porque não há outro, é lógico. Mas Cristo é o único capaz, o único digno, o único que pode nos conceder a salvação, é Cristo Jesus. Cristo. Há pessoas, queridos, que querem as bem-aventuranças que Cristo dá, que querem as promessas que Cristo oferece, mas não quer seguir as palavras de Cristo, não quer cumprir as exigências de Cristo. Quando nós falamos que Cristo é o nosso único e suficiente, Ele é suficiente também. Não precisamos de outra coisa. Não precisamos de campanhas. Não precisamos de culto de libertação. Não precisamos de algo além do que a salvação e a crença em Cristo. Cristo é suficiente para nós. Cristo é único para nós. Cristo é o nosso Deus. Louvado seja Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o único capaz de nos salvar. Ele é o único meio pelo qual Deus nos aceita, queridos. Jesus fala no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho. E Pedro fala, queridos, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, queridos. Jesus Cristo é suficiente para nós, queridos. Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o que nos redime, que nos lava, que nos purifica. Somente Ele.
E aqui, queridos, nós podemos pensar o porquê de pessoas quererem outras coisas além da salvação. Por que nós queremos outras coisas para ser redimidos? Por que nós buscamos outras coisas além de Cristo? Por que nós precisamos ter outras coisas se nós já nos foi dado Cristo, o único e suficiente? Reflita, querido, sobre a sua vida. Eu preciso refletir também sobre a minha. Como eu estou vivendo com Cristo, como está a minha relação com Cristo. Hoje é um culto de ensinamento e nós precisamos entender este maior ensinamento. Quem é Cristo e como eu trato Cristo na minha vida. Se Cristo é o único e suficiente, a sua vida vai ser diferente. Se Cristo é o seu Deus, você não vai precisar de outras coisas, porque Cristo é o único e suficiente. Amém? Vamos encaminhar para o final. No versículo, na parte final diz: o justo viverá pela fé. Esse verso, queridos, ele aparece 4 vezes na palavra de Deus. Ele aparece no Antigo Testamento em Abacuque 2,4. Ele aparece aqui em Romanos 1,17. Ele aparece em Gálatas 3,11. E ele aparece em Hebreus 10,28. E todos os contextos, na forma geral, ele quer dizer no mínimo 3 coisas. Primeiro, o meio pelo qual nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Segundo, a forma que devemos viver a partir do momento em que passamos a pertencer ao reino de Deus. E a terceira, o alvo que nós buscamos. O alvo que nós devemos buscar. Primeiro, nós iniciamos no reino de Deus quando cremos no Evangelho. Isso já foi falado. Quando nós cremos nessa mensagem, na mensagem de que Deus enviou o seu Filho, de que Ele morreu por nós, de que levou o nosso pecado, e de que nós possamos crer nele para a salvação, nós agora fomos iniciados e fomos colocados no povo de Deus, para viver no reino de Deus. Então a mensagem do Evangelho e a vida do crente, ela é moldada por fé, porque nós cremos para começar a pertencer ao reino de Deus. Em segundo lugar, a forma que nós devemos viver no reino de Deus. O justo viverá pela fé. E aqui, queridos, nós vemos, isso acontece muito frequentemente, de que pessoas que entram no reino de Deus através do Evangelho, mas vivem nessa caminhada com Cristo fora do Evangelho. Isso é perigoso. E como que isso funciona? As pessoas acham que o Evangelho é só uma iniciação para o povo de Deus. Não, eu conheço o Evangelho e agora eu estou vivendo aqui, a palavra de Deus. E o que eu recebi por fé, agora eu permaneço por obras. Eu criei lá atrás, mas agora minhas obras vão moldar a minha caminhada. Não, queridos. O Evangelho é como nós devemos viver debaixo da caminhada com Cristo, sobre a caminhada com Cristo, queridos. E Paulo explica isso no capítulo 6, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se nós iniciamos a caminhada com Cristo através da fé, nós vamos viver com Cristo nessa terra pela fé. Nós não podemos viver pela nossa vontade, nós não podemos viver com aquilo que nós achamos, mas baseados na palavra de Deus, queridos. E aqui, queridos, me deixam falar um pouco sobre a passagem de Hebreus 10. Perdão, a passagem de Hebreus 11, que fala sobre a fé. E que nós lemos Hebreus 11, que diz que a fé é a certeza daquilo que não vemos. E nós pegamos esse texto e dizemos: a fé é uma fé cega. Eu estou no escuro e estou andando, correndo. E a gente abandona os 10 capítulos que foram colocados atrás, que mostra que Cristo deve ser o alvo e o condutor da nossa fé, que mostra que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, que mostra que Cristo é o início e a permanência e será o nosso fim da nossa fé. Quando o autor de Hebreus escreve ali
que a fé é aquilo que não se vê, que nós devemos viver pela fé. Ele está dizendo, a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus. Não crer nas coisas que nós vemos, não crer nas palavras que nós ouvimos por aí afora, mas crer na palavra de Deus e viver na palavra de Deus, queridos. Viver por fé é confiar em Deus. Não é viver naquilo que eu desejo, naquilo que é a minha vontade, e eu digo, eu creio assim, eu quero assim, e eu vou por fé. Não, queridos. Nós exercemos mais fé quando nós acreditamos na vontade de Deus. E nós esperamos na vontade de Deus. Isso é viver por fé. Não quando eu desejo a minha vontade, mas quando eu aguardo, eu respeito e eu me coloco debaixo da vontade de Deus. Isso é viver por fé. Amém? E em terceiro lugar, o alvo que nós devemos buscar. Veja, queridos, que Cristo, Ele nos inicia na caminhada com Ele. Ele está conosco na caminhada. E Ele é o alvo da nossa caminhada. A fé nos conduz e ela nos mostra o alvo que nós devemos buscar. Isso, queridos, vai revelar toda a nossa trajetória. E aqui, queridos, eu quero colocar para vocês o porquê de nós seguirmos a Cristo. O porquê perseveramos, buscamos e servimos a Cristo. Pelo que muitos servem, queridos? Qual é o alvo de pessoas que servem ou que se dizem servir a Cristo? Sejam as curas, sejam os bens materiais, sejam conquistas, sejam honras, sejam aplausos, status. As pessoas iniciam na caminhada cristã buscando várias coisas, queridos. Não devemos nos enganar. Não ache que a pessoa que diz, eu sou cristã, e ela está buscando viver uma vida com Cristo, ela quer outras coisas, muitas vezes. Então, isso deve nos perguntar o porquê que eu sirvo a Cristo. Pelo que eu sigo a Cristo. Qual é o meu alvo seguindo o Rei dos Reis? Pelo que eu busco? Eu busco a Cristo para alcançar algo material, conquistas, honras, aplausos, status. A palavra de Deus nos adverte, queridos, que um dia tudo passará. E só restará o que foi investido para a eternidade. Aquilo que nós buscamos aqui, sejam honras, sejam bens materiais, sejam aplausos, sejam status, um dia tudo isso se vai. Tudo isso vai esmorecer e só vai sobrar aquilo que nós plantamos para a eternidade. Aquilo que nós colocamos a nossa vida, a nossa força, o nosso tempo, a nossa fé para o eterno, isso será nos dado naquele dia. Então, Paulo, que retrai toda a sua carta em 2 versos, ele inicia dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação vossa e minha, de todo aquele que crê, e que agora, a partir de agora, nós vamos caminhar de fé em fé, e que no final, depois de tudo isso, pela fé, nós alcançaremos o nosso bem maior, que é a salvação, a glorificação eterna com o nosso Senhor. Para finalizar, queridos, eu quero aplicar esta mensagem rapidamente. Nós devemos lutar por aquilo que não pode ser tirado de nós. Nós devemos lutar por aquilo que é dado e que é colocado em nossas vidas e que é segurado em nossas vidas pelo próprio Deus. A salvação é nos dada e ela é colocada por Deus, ela é protegida por Deus e ela não pode ser retirada por ninguém, porque Deus está conosco. Paulo fala no capítulo 8, a partir do verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele lista várias coisas. E tem uma música incrível que é tocada aqui também, que fala sobre essa passagem. E cita várias coisas, será a altura, será a potestade, será a nossa vida terrena, será a futura, será as coisas do presente, do porvir. E o que ele fala? Nada nos separará do amor de Deus.
Quando Paulo fala aquilo ali, ele está dizendo que a força de vocês segurará, mas a força de Deus, que é colocada através do Evangelho, conduzirá vocês até a salvação eterna. Se Deus nos salvou pela fé e o poder do Evangelho, e se Ele nos conduz pela fé e o poder do Evangelho, Ele nos dará naquele dia a coroa da vitória, pela fé e pelo poder apresentado no Evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, queridos. Hoje você ouviu a mensagem do Evangelho de Deus, de que nós somos pecadores, de que nós somos fracos, somos falhos, mas há uma salvação para as nossas vidas, e ela está no Deus Todo-Poderoso que entregou o seu Filho amado por nós. E se nós cremos na obra deste Filho, na salvação oferecida por este Filho, nós seremos libertos da culpa, transformados dos nossos pecados, e seremos conduzidos por Ele para a salvação e glorificação nos céus de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor essa noite. Glória a Deus. Amém, queridos. Queridos, obrigado por ouvirem. Prestei atenção em todos vocês. Vocês estavam prestando atenção mesmo. Vocês são uma graça de Deus. Que o Senhor vos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aplaude o Senhor mais uma vez, queridos.